No início, cara, ninguém sabe o que tá fazendo. O Mark Zuckerberg fala que ele não tinha ideia do que seria o Facebook. Maybe you're thinking, I don't know how to build a dam. I don't know how to get 1 million people involved in anything. Well, let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. If I had to know everything about connecting people before I got started, I never would have built Facebook. I was excited to help connect the Harvard community, but one day someone would connect the whole world. The thing is, it never even occurred to me that that someone might be us. We were just college kids. We didn't know anything about that. A maioria das coisas, elas aconteceram no que a gente pode chamar de acidente. Tempos atrás eu estava ouvindo um podcast que era com o Lucas Nobre, que é sócio do Reservatório de Dopamina, aquela comunidade do Wesley Delanogari, que eu participo, inclusive, que é muito boa. Ele fala que eles foram meio que empreendedores por acidente, porque eles começaram com um objetivo, eles começaram visualizando uma coisa e foi totalmente por outro caminho, talvez não totalmente, mas foi bem por outro caminho, e acabou sendo muito melhor do que eles tinham pensado. Isso aqui é uma coisa que me vem em mente geralmente quando eu tô sem ideia, que às vezes eu tenho muita clareza do que eu quero fazer e às vezes nem tanto. E eu acho que essa oscilação de clareza é coisa muito normal, muito comum para todo mundo que está criando alguma coisa. Hoje é um dia que eu não tô com muita clareza e justamente por isso eu trouxe esse tema aqui, porque por outro lado eu sou muito bom em aproveitar as dificuldades para fazer algo funcionar também. E um bom exemplo disso, dando mais um exemplo, eu tô aqui na tela com o canal do Primo Pobre. Eu não acompanho tanto ele hoje, só de vez em quando me aparece algo, mas eu lembro que desde que ele iniciou, mas eu lembro que na época que ele iniciou, ele começou totalmente do nada, e naquela época eu assistia bastante os vídeos do canal dele. E, cara, o canal do Eduardo Feldberg, que é o nome dele, ele começou totalmente aleatório. Se eu não me engano, ele tinha uns vídeos de música, aí tinha uns vídeos arrumando, sei lá, encanamento da casa, tinha um vídeo dele ensinando como aumentar um tênis que você comprou pequeno, esse tipo de coisa, até que um dia ele conseguiu lá fazer uma amortização do apartamento dele. Ele não fez isso num dia, né? Ele fez ao longo do tempo, ele descobriu como era algo bom, e ele resolveu num dia ali fazer um vídeo ensinando, porque é algo simples, mas que muita gente não sabia. E ele ensina lá como amortizar o pagamento do apartamento e tal. Foi um conteúdo extremamente útil, que teve, se não me engano, milhões de views aí, e que a partir disso, ele meio que encontrou o caminho dele, que ele ia falar sobre finanças. E é assim com muita gente, é assim com praticamente todo mundo. Todo mundo que construiu algo grande, acho que dificilmente tinha idealizado tudo desde o início. Meio que foi descobrindo no caminho. E é assim que se faz, cara. Quando eu comecei o canal aqui, eu não queria estar aqui falando especificamente sobre o YouTube. Não é que eu não queira hoje eu quero. Mas na época eu não idealizava isso. Só que foi o que deu certo. Foram os vídeos que eu postei mostrando como que eu tinha crescido lá um canal Faceless no YouTube, que deram certo e que me motivaram a fazer mais. E que daqui a pouco pode mudar, daqui a pouco eu vou fazer um vídeo sobre outra coisa aqui que vai bem e o meu foco pode mudar. Como eu tô no início, eu testo muita coisa diferente. Tem vários vídeos que eu faço aqui que eu sei que não vão tão bem, porque não é um tema muito procurado, mas que eu faço mesmo assim porque eu gosto, e que daqui a pouco, se a audiência interessar e se ver que funciona, eu vou mais para esse caminho. Mas seguindo aqui, acho que é aquele papo de o caminho você descobre no caminho, né? Esse é o ponto. Outro cara aqui que eu sigo, acompanho com constância, com frequência, é o Gianni Vicari. E ele é um cara que eu não sei exatamente há quanto tempo, acho que fazem uns 5, 6 anos que ele produz conteúdo. E ele começou falando, se não me engano, de política. Aí ele começou a falar sobre o LinkedIn. E aí depois que ele foi falar sobre YouTube, assim, como um tópico principal, hoje ele digamos assim, ele é o creator, o influencer do YouTube. Ele é mais do que isso, ele não é só um cara que dá dicas do YouTube, tem toda uma questão ali que ele fala de negócios por trás, ele tem outro canal sobre boxe. É um cara que eu admiro muito, me inspiro muito no conteúdo dele. Mas ele é outro exemplo de que, cara, talvez hoje seja a melhor versão dele. Ele entrega muito valor dessa forma. Mas para chegar nisso, ele começou lá atrás, falando de outras coisas, e daí meio que foi se encaixando, meio que no caminho, o caminho vai se fazendo, sabe? E talvez a audiência da pessoa, ela vai mostrando mais ou menos qual caminho seguir.
E, bom, a maioria de quem me assiste aqui trabalha com YouTube ou quer trabalhar com YouTube, e por isso que eu trago esse tópico, porque aí talvez isso traga uma leveza para o que você for fazer, no sentido de que você vai ter que fazer um número ali de criações, de vídeos do que você for fazer, para que dentro desse número você tenha uma noção do que gostaram mais, do que gostaram menos, do que você gostou mais, do que você gostou menos, e a partir disso aí você vai começar a inclinar, né, para esse lado e quem sabe seguir esse caminho. Eu ainda não defini, para te falar a verdade. Eu quero continuar falando de YouTube aqui porque eu gosto da plataforma, porque eu trabalho com ela há bastante tempo, eu acho que eu posso agregar aqui. Eu tenho mais vídeos técnicos, digamos assim, para sair que são vídeos sobre como fazer tal coisa, como fazer outra coisa. Eu acabei puxando meu canal muito para esses vídeos aqui que eu fico falando direto para a câmera, não mostro muito, mas foi só uma variação assim. Eu vou voltar a mostrar mais a tela, alguma questão assim de estratégia de conteúdo, esse tipo de coisa que eu gosto também, que eu estou estudando também, e monetização, que é um tópico muito interessante e que geralmente me traz bastante views aqui no canal. Enfim, mas esse aqui é um ponto que fica até como, para mim mesmo, um lembrete de, cara, o caminho você descobre caminhando. Você não vai saber o que fazer antes de fazer. É muito difícil. Quem é que tem um plano bem bom antes de começar, cara? É muito difícil. Então, acho que você tem que ter mais ou menos uma ideia de para onde você vai apontar, começar ali e os detalhes vêm pela frente, sabe? E aí entra muito nessa de escolha de nicho para quem tá querendo criar no YouTube. Eu sei que é chato, mas tenta fazer isso. Tenta pegar algo ali que você mais ou menos quer, aponta para esse lado e você só vai acertar mesmo quando você já estiver andando. Aí você vai ter ali, é meio que uma pesquisa que você faz, né? Você produz e vê o que gosta mais e daí você aposta mais nisso. No fim das contas, chega até a ser simples, mas não quer dizer que é fácil, porque você tem que aguentar um tempo ali até o negócio funcionar mesmo. Mas acho que é bem por aí, e fica como um lembrete para olhar que todos esses não só as grandes, mas as empresas que deram certo, os criadores que deram certo, os projetos que deram certo, a grande maioria deles não sabia o que fazer. A grande maioria deles não tinha certeza do que estava fazendo. Assim como eu não tenho hoje, e que eu falo, se eles não tinham, também não preciso ter, né? E aí, acho que até corrija um pouco, você tem que meio que saber onde você quer chegar, né? Mas o como, ele vai variar um pouco, não dá, tipo, ele vai variar. Então, isso você aprende justamente caminhando, e foi o papo aí desse episódio que eu nem comentei. Esse aqui é mais um episódio daquela jornada empreendedora, esqueci de comentar. E esse é o terceiro episódio dessa jornada empreendedora. E o terceiro episódio que eu não mostro nada ainda na tela. Então foi mal, é que eu fiz um começo mais light aí. Nos próximos eu quero trazer ali a planilha, não sei o que, esse tipo de coisa que eu tô montando aqui para dar uma ideia mais ou menos do que eu quero fazer. De uma forma que eu seja transparente nesse meu progresso, ao mesmo tempo que eu não fique mostrando coisas que eu não deveria. Então, bom, te vejo aí no próximo episódio, valeu. E eu deveria trocar a camisa, né? Já é o terceiro que eu gravo com a mesma. Barbaridade. Falou.